Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Eu, Jorge Foleno, estarei aqui com a jornalista Beth Costa apresentando esse programa de hoje, programa que vai tratar de assuntos da América Latina, onde o Brasil está inserido. Beth, com quem nós vamos estar contando hoje para esse papo? Bom, nós já estamos aqui com ele, é o Breno Altman. Obrigada, Breno. O Breno Altman é jornalista, escritor, analista político e criador do portal de notícias Ópera Mundi, super ativo. Eu fico sempre impressionada com a sua produtividade. Mas então, te agradeço aí hoje para a gente conversar um pouquinho mais sobre a Colômbia e um pouquinho sobre o Brasil também. Muito bem. Então, Breno, vamos tratar da Colômbia e do Brasil. Olha só, hein? Veja, então estamos falando aqui, eu diria até mais. Ano passado, nós tivemos aqui contigo, né, tratando exatamente da América Latina, do Chile. Tratando do Chile, da eleição do Uruguai, né, da prefeitura de Montevidéu, né, do Equador. E agora nós voltamos, agora em 2021, a tratar exatamente da Colômbia e do Brasil. Ou seja, a luta de classes, Breno, está acirradíssima na América Latina. Né? As coisas parece que estão tomando um rumo, né, que as forças populares estão tentando se organizar, né, para tentar achar um caminho, né, o melhor caminho, porque a concentração de renda, o abuso praticado, né, pelas forças neoliberais, pelo sistema financeiro é muito grande. Muito grande. E para isso eles estão usando da violência, né, muita violência. As polícias, as forças armadas. Breno, o que está correndo na Colômbia? Explica para o nosso pessoal aí o que está se passando lá. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite para estar mais uma vez aqui no SOS Brasil Soberano. Queria agradecer ao Jorge e à Beth e agradecendo a vocês, a toda a equipe do SENGE e a toda a equipe do programa. Olha, a Colômbia é parte de um processo que hoje se alastra por toda a América Latina. É o processo de aprofundamento da crise do capitalismo e do neoliberalismo na nossa região. Este modelo neoliberal aprofundou de tal maneira a desigualdade de renda e riqueza que ele provoca a explosão dos sistemas políticos que deram guarida a esse modelo. Os países que são mais atingidos por essa crise são exatamente os países que foram há mais tempo e mais longe na implantação do modelo neoliberal, exatamente Chile e Colômbia. Chile e Colômbia eram exemplos de neoliberalismo. Nós conhecemos mais porque a imprensa deu maior tratamento à experiência neoliberal chilena, mas a Colômbia, tanto em termos de tempo quanto em termos de profundidade, não fica muito atrás. O modelo neoliberal vem sendo implementado na Colômbia desde os anos 80, nós estamos falando aí de 40 anos de implantação do modelo neoliberal. Ao contrário do Chile, em que este modelo foi implementado através de uma ditadura aberta, a ditadura de Pinochet, e teve continuidade na transição conservadora da ditadura à democracia, com os chamados governos da concertação, que era a coalizão de partidos centristas que dirigiram o país na saída da ditadura. Na Colômbia, que nós tivemos esse tempo todo, e ainda temos, é um Estado policial, com uma cobertura, com um verniz institucional. Né? A Colômbia não é por outra razão o território mais conhecido daquele estilo literário tornado famoso por Gabriel Garcia Marques, que é o realismo mágico. A Colômbia tem uma cobertura institucional, lá ocorrem eleições aparentemente livres. O Partido Comunista vive na legalidade na Colômbia, por exemplo, desde os anos 50. Mas se nós pegarmos apenas entre 5 anos, entre 1986 e 1992, só para citar um caso, um exemplo, um episódio, o Partido Comunista teve 5 mil militantes assassinados, sendo um partido legal, concorrendo às eleições, participando
tendo sua própria imprensa, participando da vida política do país. 5 mil militantes assassinados, a sangue frio. Isso significa alguma coisa como 10 vezes o que a ditadura brasileira matou em 21 anos. Se nós levarmos em conta a população da Colômbia, é um número aterrorizante. A Colômbia matou mais sob um Estado policial formalmente democrático representativo. A Colômbia matou mais que a ditadura argentina. Aliás, a Colômbia matou mais que a soma das ditaduras do continente. Mas sempre com eleição, liberdade partidária, liberdade de imprensa. A Colômbia é a ditadura perfeita. Ela mantém essa fachada democrática e é o Estado policial miliciano. Miliciano, eu estou usando um termo brasileiro. O termo na Colômbia é o termo paramilitar. Tudo aquilo que não pode ser feito dentro da lei, a burguesia colombiana faz fora da lei, através dos grupos paramilitares. Lembremos que a burguesia colombiana tem uma característica própria, que é uma combinação entre os setores tradicionais da burguesia e a narco-burguesia, que ascendeu ao comando do Estado quando o presidente Álvaro Uribe foi eleito, no início do século XXI. Então, a burguesia colombiana, que sempre foi muito violenta, ao largo da história pós-independência da Colômbia, ocorreram, de alguma maneira, 17 guerras civis. A Colômbia tem 17 guerras civis em pouco menos de 200 anos. Um pouco mais de 200 anos. 17 guerras civis. É um promédio de uma guerra civil a cada 10, 15 anos. Além da violência natural da burguesia colombiana, você tem a inserção da narcoburguesia no Estado com as suas características criminosas, com as suas características de crime organizado. Então, esses grupos paramilitares são uma espécie de mão estendida do Estado que mata, que reprime. Olha, Jorge e Beth, vamos parar para pensar uma coisa. Agora, em 2021, são 5 anos do premiado Acordo de Paz entre o Estado colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc. 5 anos. O acordo foi assinado em 2016. De lá para cá, mais de 1.200 lideranças sociais foram assassinadas. Mais de 300 ex-guerrilheiros foram mortos a sangue frio. Em 5 anos de paz. De paz. Então, o sistema político colombiano, ele é brutal. Aí o termo brutal não é um termo exagerado. Ele talvez seja econômico. É brutal. Ele é profundamente antipopular, profundamente racista. Ele defende a burguesia branca das grandes cidades contra as ameaças dos camponeses, dos trabalhadores e dos indígenas. Ele é um Estado construído com uma certa lógica colonial, de defesa da cidadela, né? Os Estados coloniais tinham essa característica de defesa da cidadela. O Estado na Colômbia, ele praticamente só existe nessas grandes cidades. No campo, ele é uma estrutura repressiva, quando existe, ou o Estado terceiriza a violência para grupos paramilitares, que obedecem a comandos do próprio exército. Nós não estamos falando de grupos paramilitares autônomos. Esses grupos paramilitares, eles obedecem a comandos do Estado, como já ficou sobejamente provado em várias investigações na Colômbia. E essa confluência entre o fracasso do neoliberalismo na Colômbia, o aprofundamento da concentração de renda e riqueza, e o empobrecimento das camadas médias colombianas, de um lado, e de outro lado, o desnudamento do sistema político, a confluência desses dois fatores, que foi acelerada pela pandemia, provocou essa rebelião em duas ondas. Teve uma onda pré-pandemia, em 2019, e a retomada dessa onda agora. A Colômbia vive uma situação pré-insurrecional, se formos falar de maneira clara.
não é? Pré-insurreicional. É uma combinação de manifestações com greve geral, com enfrentamento com o exército. Além de enfrentar a pandemia, o povo colombiano está enfrentando as balas do exército. Na Colômbia não existe esse negócio de bala de borracha. A Colômbia, não é brincadeira, o exército colombiano e a polícia colombiana não compram bala de borracha. Eles não compram bala de borracha. Não existe essa ideia de atenuar a violência, não faz parte da história colombiana. Ali só existe a tese do aprofundar a violência. Breno, não dá ideia não, hein? Não dá ideia não, porque aqui cara aqui vai mandar já. Não dá ideia não. Eu não tenho nenhuma dúvida, Jorge, vou te dizer com sinceridade. Claro que eu não habito nem trafego pela cabeça do senhor Bolsonaro, mas eu estou convencido, se eu não tenho provas, eu tenho convicções, como diria aquele patife Deltan Dallagnol, que o modelo na cabeça do Bolsonaro e dos seus sicários é o Estado colombiano. Essa aparência institucional, onde tudo parece funcionar conforme a norma da democracia liberal, mas um Estado policial, uma ditadura encoberta por pano de seda. Esse é o modelo perfeito, uma ditadura que não é chamada de ditadura. Uma ditadura que cumpre um rito institucional, mas que é comandada pela lógica do neofascismo, pela lógica da violência aberta da burguesia financeira, da narco-burguesia, da burguesia agrária contra o povo. Eu não tenho nenhuma dúvida que é o modelo do Bolsonaro. Tá? Breno, nessa sua concepção, então, institucional, eu queria... porque eu estava lendo no início da pandemia, da insurreição, né, das manifestações, um líder comunitário de lá dizendo que ia ser muito difícil controlar, porque o movimento não tinha nem cabeça nem cauda. Mas hoje já existe um comitê de negociação, e eu queria saber um pouquinho mais sobre esse papel, né, dos movimentos, dos partidos políticos, e tem uma provocação também para você, que eu vou botar aqui, do Beto Almeida, jornalista da Telesul. Grande Beto Almeida. Oi, Beth, parabéns pela nova empreitada. Quero colocar uma ideia para ver comentada pelo Breno. Desde o Bogotazo, em 1948, quando assassinaram o líder Gaitán, o processo da democracia liberal, o Estado democrático burguês, oligopólico e oligárquico na Colômbia jamais se estabilizou. Sempre a abstenção foi superior à metade do eleitorado, mostrando que as massas não apostavam naquele caminho. E desde então parecia que a via armada, guerrilheira, era a única saída possível para os dilemas da libertação da Colômbia. No entanto, quando Cuba patrocina com sua autoridade os acordos de paz e os dois movimentos guerrilheiros depõem as armas e ingressam na luta política, eleitoral, partidária, o que não exclui a insurreição, parece que isso criou uma nova situação política, inclusive com grandes possibilidades de avanço dos movimentos de massa organizados, o que não exclui também ter que enfrentar o paramilitarismo, que segue matando líderes sindicais e políticos na Colômbia. Mas tudo indica que esse paro está inaugurando uma via nova para a luta política na Colômbia, envolvendo, galvanizando todas as energias transformadoras que antes não se fazia por meio da luta guerrilheira, por razões óbvias, e que agora apontam para um caminho de uma ruptura transformadora possível, que também já está acontecendo no Chile e pode vir a acontecer em outros países, como acontece, por exemplo, na Revolução Bolivariana na Venezuela. Então esse é o ponto de vista que eu gostaria de ver comentado, porque tudo indica que a mudança de estratégia, a mudança de tática, partindo para uma luta de massas, uma luta combativa que tem que enfrentar o paramilitarismo, mas tem que se organizar em sindicatos, em partidos, aponta para uma saída possível, transformadora, democrática e popular para a Colômbia. Então foi acertada
toda aquela mudança de estratégia havida ali nos acordos de paz sobre a respeitável autoridade da Revolução Cubana. Qual é o seu ponto de vista, Breno? Ótimo. Não, eu tenho plena concordância com Beto Almeida. Essas manifestações que nós estamos assistindo na Colômbia seriam impensáveis antes do acordo de paz. Por uma razão. A guerra civil era utilizada pelos governos de direita para neutralizar as camadas médias. Havia muita contaminação das camadas médias pelo discurso contra as Farc, contra a guerra civil e contra o envolvimento das Farc com o narcotráfico, chamado narcoterrorismo. Toda aquela situação era utilizada para, nas cidades, nas grandes cidades, neutralizar o apoio das camadas médias. E a Colômbia é um país, como eu disse anteriormente, que concentra seu fluxo político-cultural visível. O invisível está no campo. O visível está em Cali, em Medellín, em Bogotá, em Cartagena, nesses grandes centros urbanos. Esses grandes centros urbanos possuem camadas médias importantes. A economia colombiana é uma economia relativamente forte. Em certa medida, em alguns momentos, nos últimos 2, 3 anos, ultrapassou a própria economia argentina em termos de PIB por equivalência de compra, né? Chegou a economia colombiana é mais ou menos do tamanho da economia argentina. Não é uma economia fraca. É uma economia de serviços e uma economia que gerou camadas médias importantes nesses centros urbanos. E essas camadas médias, elas eram historicamente contaminadas, pelo menos desde os anos 80, com o discurso guerreirista da direita colombiana. Então, em nome do combate à guerrilha, à narco-guerrilha, como a direita estabeleceu, isso permitia atrair setores médios para a direita, amortecendo as contradições sociais e econômicas do país. Quando ocorre o acordo de paz, produto do evidente esvaziamento da estratégia de luta guerrilheira, isso tirou de cena este elemento da narco-guerrilha, esse elemento importante da narrativa da direita colombiana. Rapidamente, nos anos sucessivos, a partir de 2016, o que nós assistimos na Colômbia foi uma transição das camadas médias para a oposição ao governo de Iván Duque. E um abrandamento bastante acentuado deste tipo de discurso de caracterizar qualquer luta por mudanças como parte da estratégia da narco-guerrilha. Então, as camadas médias se sentiram confortáveis para transitar na direção de um pacto com as organizações tradicionais do povo colombiano, sindicatos, partidos de esquerda, movimentos sociais. E esta coalizão entre as organizações tradicionais e as camadas médias, especialmente a juventude das camadas médias, está na base dessas grandes mobilizações em Bogotá e em Cali, especialmente, mas por todo o país. E mesmo no campo, o fim da guerra entre as Farc e o Estado colombiano também gerou a emergência de movimentos sociais poderosos que já não estavam mais amedrontados por uma situação de combate armado permanente. E, de toda maneira, desnudou-se o Estado colombiano. Aquele discurso de que as Farc eram responsáveis pela violência foi desmascarado porque ocorre o acordo de paz, as Farc abandonam vários territórios e a violência não só continua, como se aprofunda a partir exclusivamente da ação do Estado e dos grupos paramilitares. Então, isso gerou na sociedade colombiana um outro cenário. Beto Almeida tem toda razão em caracterizar. E abriu o espaço, vamos dizer assim, tirou os obstáculos do caminho para essa luta de massas que irrompeu na Colômbia. Tirou obstáculos do caminho.
Embora as Farc, transformadas em partido político, agora eles chamam Comunes, né? É o nome do partido. Quando eles fizeram acordo de paz, continuaram a se chamar Farc como sigla, mudaram o nome apenas e não a sigla, em vez de se chamar Forças Armadas, passaram a chamar Forças Alternativas Revolucionárias da Colômbia. Agora mudaram, no ano passado mudaram novamente, aí mudaram a sigla e o nome e passaram a se chamar Comunes. Embora o partido oriundo das Farc ainda não tenha força eleitoral e social relevante, ele participa da construção da unidade de esquerda, mas é um partido relativamente pequeno. Embora tenha essa situação, o fato é que o acordo de paz liberou a luta de massas na Colômbia. Liberou a luta de massas na Colômbia. Não é à toa que o uribismo, e o atual presidente Ivan Duque, ele é um legatário, é um herdeiro do uribismo, é um fantoche do Uribe. Quem governa o país é o Uribe, né? Ivan Duque não passa de um fantoche, de um títere do Uribe. É tão contrário ao acordo de paz. Eles precisam recriar aquele ambiente de guerra, porque é um ambiente no qual a direita tem uma narrativa mais poderosa. Ele busca desarmar o acordo de paz a todo momento, nesses últimos 5 anos, a todo momento. Busca sabotar, busca obstaculizar, busca criar problemas para o acordo de paz, porque se deu conta, e já se dava conta antes, na verdade, de que esse pacto de normalização, ou seja, o fim da guerra civil, ele liberaria forças de massa contra o Estado policial colombiano, como de fato está acontecendo. Legal, Breno. Olha, você está nos possibilitando a compreender o grave problema da Colômbia, que é um problema da América Latina como um todo, mas da Colômbia tem essas características particulares que você colocou e que pode nos ajudar muito com o Brasil. Você, na primeira parte do programa, né, até quando eu fiz uma pequena provocação, não dá ideia, não, mas é exatamente isso, Breno. O modelo de repressão, eu diria, Breno, o estado de terror da Colômbia é muito parecido com o estado de terror aqui do Brasil. Né? Exatamente essa organização na Colômbia, lógico, né, com forças paramilitares, né, como você explicou agora também, né, a utilização, né, da revolução, da guerra civil com as Farc, deu uma margem de autoridade para a extrema-direita colombiana para justificar todo esse estado policial que agora, né, foi desnudo, né, foi descoberto, perdeu o véu. E aí nós temos aqui no Brasil o quê? Nós temos um governo íntimo das milícias, né, que patrocina o estado de terror. Nós mesmos, aqui no SOS Brasil Soberano, já fizemos 3 programas, praticamente, em sequência, tratando exatamente uma questão mais séria que aconteceu aqui recentemente, na cidade do Rio de Janeiro, que foi o massacre do Jacarezinho. Quer dizer, a Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro praticou um massacre. Não importa se estavam cumprindo mandado judicial ou não. Não é para fazer isso. A polícia não foi feita para matar. Então, Breno, além disso, além desse estado de terror que há na Colômbia e há no Brasil, na Colômbia também, como você colocou, a questão da concentração de renda é muito grande. Lógico, corte de direito, empobrecimento cada vez maior da população, o Estado não existe, como você disse. E aqui no Brasil, de 2016 para cá, vem se agravando exatamente isso. Cada vez mais corte de direitos e a pobreza. Hoje, a fome chegou nos lares dos brasileiros. A pobreza está na rua. E a repressão aumentou. O exército da Colômbia é tão repressivo e truculento quanto o seu povo, como as Forças Armadas brasileiras também têm se revelado ao longo do tempo. Fazendo esse paralelismo, Breno, né, nós vimos agora, no 29 de maio, uma manifestação contra um governo de tendência de extrema-direita e fascista. Dá para a gente fazer uma ligação das manifestações de rua da Colômbia com o que está passando no Brasil? E também, queria que você
verificasse nessa possibilidade a atuação das milícias, né, e das forças paramilitares colombianas? Tudo isso dentro do 29 de maio? Olha, Jorge, claro que cada país possui sua história, suas características, sua idiosincrasia, seus ritmos, suas condições, né? Toda comparação, portanto, a gente deve ser muito cuidadoso. Muito cuidadoso. De toda maneira, eu acho que aquilo que a Colômbia é em escala industrial, o Brasil o é em escala artesanal, no que diz respeito à construção da violência de Estado e na construção desse Estado policial. A Colômbia é uma versão já muito aperfeiçoada, se é que se pode dizer assim, do que é um Estado policial. O Brasil não é um Estado policial pronto, é um Estado policial em construção. Esse é o projeto do Bolsonaro. O Brasil tem outras características no seu sistema político. Embora a democracia representativa do Brasil seja um simulacro, seja uma falsificação, que as elites respeitam exclusivamente quando é de seu interesse, quando deixa de ser, dá um golpe de Estado, como em 16. De toda maneira, no Brasil há um funcionamento institucional bastante mais normatizado que no Brasil, que na Colômbia. De toda maneira, o que nós estamos assistindo no Brasil é a desnormatização dessa institucionalidade. O Brasil vive um colapso institucional. Quando alguém escrever as instituições funcionam normalmente, ou o sujeito é um ignorante, ou um mal-intencionado, ou ele está pirado. Não é? As instituições brasileiras vieram entrando em colapso, especialmente depois do golpe de 2016. E hoje elas estão absolutamente colapsadas. O país vive a desnormatização da institucionalidade. Isso a gente percebe pelo comportamento do sistema de justiça. A Lava Jato foi exemplar. Porque a grande pergunta que se deve fazer em relação à Lava Jato, abra aqui um parênteses, Beth, se você me permite, não é como é que como é que um juiz como Sérgio Moro ou uma força-tarefa como a de Curitiba conseguiu fazer o que fez. A questão é outra. Como é que um juiz como Sérgio Moro e uma força-tarefa como a Lava Jato fizeram o que fizeram e o sistema não controlou, deixou existir? Que você tenha operadores criminosos no sistema de justiça, ok. Que o sistema os impulsione é que revela o problema da institucionalidade. É verdade que agora o STF resolveu revogar a Lava Jato e parte das suas decisões ilegais. Mas durante alguns anos o STF deu cobertura para esses criminosos. Não havia força de contenção. Não havia força de contenção. Basta a gente pensar num episódio. Vamos nos deslocar para os Estados Unidos e imaginar que um juiz de primeira instância do Alabama, mal comparando com o Paraná, decidisse tornar pública uma conversa entre o ex-presidente e o presidente. Onde é que estaria esse juiz? Não um mês depois, um ano depois, ou 5 anos depois. 1 hora depois, onde estaria esse juiz? Ele estaria preso por ordem executiva. Não, por ordem executiva, ele não estaria preso porque algum outro juiz decidiu prendê-lo. Imediatamente, o presidente da República decretaria a prisão desse juiz. E o primeiro juiz que aparecesse pela frente acataria a ordem executiva. Porque é um crime de Estado. Foi cometido um crime de Estado contra o qual o STF nada fez e, ao contrário, sobre o qual o STF decidiu, vocês devem estar lembrados, acataram o habeas corpus que impediu o Lula de virar ministro da Dilma. Sim, Gilmar Mendes, né, nosso amigo. Claro, que depois alterou suas posições, bem-vindo seja. Agora, então nós temos uma situação de subversão institucional no país provocada pelo neofascismo. Provocada pelo neofascismo. A esquerda brasileira, que é profundamente legalista, Hoje eu estava entrevistando o professor Vladimir Safatli, ele fez um comentário que é real, deve ser a esquerda mais legalista do mundo.
Não existe força tão legalista no Brasil quanto a esquerda. A esquerda brasileira é o último setor da vida política que desconfia do funcionamento perverso das instituições. Ela sempre acha, pelo menos nos últimos 40 anos, que a justiça vai funcionar, que o exército não vai exercer seu poder tutelar, que a burguesia respeitará o pacto democrático. É incrível a esquerda brasileira. Ela é profundamente legalista. Ela aceita ser derrotada pela via da ilegalidade por conta do seu excesso de legalismo. Pois bem, a força subversiva das instituições não está à esquerda. Está no neofascismo. Eles desmontaram as instituições da Constituição de 88. Então, eles estão desnormatizando o Estado. E eles vão, por tentativa e erro, por avanços e recuos, ou como disse o Mourão em certo momento, quando ainda era general da ativa, por aproximações sucessivas, eles vão alterando a natureza do regime político no Brasil. Nós já vivemos um regime híbrido. Já é um regime híbrido. Você olha para o Brasil e já percebe nitidamente que é um regime híbrido. Hoje mesmo, Jorge, lá em Pernambuco, foi preso um vereador do PT. Foi preso um vereador. Provavelmente será acusado de alguma coisa com base na Lei de Segurança Nacional. Outro dia, um outro vereador havia sido preso, um dirigente do PT de Goiás. São mais de 100 casos de acionamento da Lei de Segurança Nacional contra dirigentes políticos. A Lei de Segurança Nacional, que já foi derrogada pela Câmara dos Deputados, ela já nem existe mais. Formalmente ela ainda existe, mas ela já perdeu sua legitimidade como documento legal. Então, nós estamos vendo a construção do Estado policial. O Bolsonaro adota uma tática semelhante, volto a dizer que temos que tomar cuidado com as comparações, mas semelhante à do Mussolini. Lembremos o que foi Mussolini. Muita gente acha que o Mussolini tomou de assalto o governo em Roma. Não foi assim. Mussolini foi escolhido para ser o primeiro-ministro pelo rei Vittorio Emanuele, e seu nome foi aprovado pelo parlamento italiano em 1922, com o voto dos partidos liberais. A ideia era, ele vai lá, faz o serviço sujo, reprime os sindicatos, os comunistas, depois a gente o tira e volta a dirigir o país, um desses nossos velhos partidos burgueses. Essa era a conta. E o Mussolini não mudou o regime político da noite para o dia. Demorou alguns anos, até que em 1926 ele conseguiu consolidar o regime fascista. Ele foi avançando aos poucos sobre a institucionalidade. É o que o Bolsonaro faz. Ele força e recua. Ele estica a corda ao máximo. Quando ele percebe que não tem forças para ir além de um certo ponto, ele recua. Mas esse recuo dele nunca é para a posição original da qual ele partiu. É sempre 1 ou 2 passos além. Quando o país passa a ter 100 pessoas investigadas pela Lei de Segurança Nacional, um documento praticamente moribundo, é um sinal de avanço do autoritarismo. Quando a Polícia Militar de Pernambuco acha que pode reprimir a bel prazer uma manifestação pacífica, sem ordens superiores do governador, é um avanço do Estado policial. Não é? Então, nós estamos vivendo este processo. O Bolsonaro joga todas as suas fichas, na minha opinião, na reeleição. A reeleição, para ele, é um aval para consolidar a ruptura do que resta de normalidade institucional e estabelecer um Estado policial. E, se necessário, uma ditadura aberta, com base em medidas de emergência. O governo dele é um governo cujo principal partido é o Partido Fardado. São as Forças Armadas. Esse é o partido do Bolsonaro. Não são esses partidinhos eleitorais que exceção feita aos partidos de esquerda. Os partidos no Brasil são lixo. São legendas de aluguel. São
igual aquelas paisagens de cinema da Hollywood antiga, né? Cenários, né? Aqueles cenários que falsificavam casas e mansões e jardins. Então, é assim que funcionam os partidos da burguesia. A burguesia opera por outros sistemas de força e poder. Um deles é fardado. Quem é o grande partido da história burguesa brasileira? Qual é o grande partido da história burguesa brasileira? Desde os seus primórdios. São as Forças Armadas, em particular, sim, o Exército. Sim. Então, essa construção está em curso. Por esta via, só para confluir para a questão que você colocou, Jorge, por essa via nós estamos vivendo os riscos de um Estado policial no Brasil. A batalha que se trava hoje nas manifestações, no processo em curso, e que se travará até a conclusão do processo eleitoral vindouro, é uma batalha de vida ou morte contra o neofascismo. Contra o neofascismo. E é uma batalha que aqui no Brasil, como em outros países, representará uma confrontação entre a esquerda e o neofascismo. Por que apenas a esquerda e o neofascismo? Porque os partidos liberais, os partidos burgueses, eles são cúmplices do neofascismo. Eles são parte dessa geringonça criada pelo neofascismo. Eles advogam a mesma política econômica. Eles participaram e lideraram, no caso brasileiro, o golpe de Estado de 2016. Eles têm contradições com o neofascismo, mas são contradições periféricas, contradições quando o Bolsonaro passa da conta. Agora mesmo, com uma relativa melhora dos negócios no capitalismo brasileiro, a gente já está assistindo a burguesia brasileira, com o seu cinismo de sempre, falar alguma coisa tipo, a gente não gosta do Bolsonaro, mas ele até que está indo bem na economia. Em outras palavras, a burguesia brasileira já está se abraçando ao Bolsonaro de novo. Especialmente o capital financeiro, o capital comercial, eles estão se abraçando ao Bolsonaro. Então, esses partidos liberais que representam setores da burguesia brasileira, esses partidos burgueses tradicionais, PSDB, DEM, o Centrão, tudo isso daí não paga placê para enfrentar o neofascismo. É tudo organizações políticas que pertencem ao mesmo campo conservador do Bolsonaro. Claro que que a esquerda deve aproveitar as contradições entre eles, em certos momentos se movimentar junto, na CPI, aqui, acolá, mas não se pode ter qualquer confiança na chamada oposição de direita. Isso é uma verdade no Brasil, isso é uma verdade na Colômbia. Quem é que enfrenta o Estado policial colombiano? Os velhos partidos da burguesia colombiana, a oposição burguesa a Iván Duque? Claro que não. Ou no Chile, quem é que enfrenta a direita chilena e o Estado chileno? É a esquerda. Então, esse é o embate altamente polarizado. E será assim até que se defina um vencedor. Até que se defina um vencedor. Nós estamos vivendo uma batalha histórica, definidora do futuro desse país. Ou ganha a esquerda e perde o Estado policial, o neofascismo, o neoliberalismo, ou ganha o Bolsonaro. E nós viveremos um período de sombras e chumbo que pode durar não pouco tempo. Breno, as manifestações do dia 29, que foram surpreendentes, né? A gente estava esperando, estava na organização, mas acabaram sendo assim, bastante representativas, né? Mas sofreu, como você fala, da própria esquerda legalizada, muitas críticas até, né? Que não se deveria ter ido à rua, porque provocou aglomerações, que o lugar, nesse momento, não é de você fazer um movimento de massas, de rua. Mas você acha que tem alguma outra saída para a esquerda, para os jovens, para o movimento social, a não ser ir para a rua nesse momento? Nenhuma outra saída, Beth. Nenhuma outra saída. Isso não quer dizer que nós devêssemos
estar na rua desde o primeiro dia da pandemia, porque a situação política foi evoluindo. Foi. Né? Eu acho, inclusive, que as manifestações só tiveram a potência que tiveram no dia 29 de maio, porque nós tivemos o 8 de março. O 8 de março é o dia em que as sentenças contra o Lula são anuladas e ele recupera seus direitos eleitorais. Isso é um fato político-jurídico que, além de recolocar, noutros termos, a polarização dominante da vida brasileira, substituindo a polarização anterior, que era entre a direita e a extrema-direita, por uma polarização entre a esquerda e a extrema-direita, além desta troca de polarização no âmbito eleitoral e institucional, provocou uma mudança no estado de ânimo do povo. Mudou o estado de ânimo. Pré-8 de março, ninguém conseguia ver uma saída para essa situação. Era uma situação pavorosa. Havia setores de esquerda que já estavam chamando aquela história, né? Chamando tomada de focinho de porco, né? Chamando o Dória de meu bem. Estavam dispostos a abraçar qualquer coisa que se dispusesse a ter um pouco de contradição com Bolsonaro. Havia setores de esquerda que, quando falavam em frente ampla, pensavam logo, a gente vai ter que apoiar um Luciano Huck da vida, um Dória, um Mandetta para enfrentar o Bolsonaro, porque a gente sozinho está lascado, não tem força, não vai conseguir. Havia desânimo, havia desespero, havia confusão, não havia um clima de mobilização. Era provável, claro que a gente não deve nunca fazer análise contrafactual, mas sem provas, né? O ser na história é um instrumento ineficaz, mas é provável que manifestações como a do 29 de maio, convocadas previamente ao 8 de março, redundassem em fracasso, dado o estado de ânimo dominante, inclusive na militância. Havia muito desespero. Qualquer coisa valia. O pessoal estava batendo palma para o Biden. O Biden estava virando herói mundial. Havia uma se perdia a perspectiva de classe, a perspectiva histórica. Tamanho era o desespero. Bom, no dia 8 de março, anula essas sentenças contra o Lula e vai mudando o estado de ânimo. Há um processo paulatino, conforme a decisão vai se consolidando, em que o desespero vai dando lugar à esperança, a confusão vai dando lugar à indignação, e as pessoas começam a enxergar uma saída democrática, que é a saída pela qual se constitui um novo governo de esquerda, que é o fator Lula. O fator Lula tem incidência no estado de ânimo das massas. Uma incidência incrível no estado de ânimo das massas, particularmente das massas populares. E evidentemente, na militância de esquerda. Então, isso cria as condições para a retomada das ruas e para consolidar uma nova conjuntura a partir da entrada em ação das massas. Quando as massas entram em ação, tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar. A esquerda foi um pouco assim temerosa, havia uma certa divisão, a história da pandemia, como é que fazemos ou não fazemos, e a nossa contradição, a gente acusa o Bolsonaro de negacionista, será que nós também não vamos ser acusados de negacionistas? Houve hesitação, o que é natural também, o que também é natural. Você não muda uma política, uma orientação política de uma hora para outra, sem algum grau de confusão. Mas, finalmente, os partidos de esquerda e os movimentos populares, mais os movimentos populares que os movimentos sindicais. O sindicalismo hesita ainda. Né? O sindicalismo hesita. As centrais sindicais ainda não foram afirmativas. Decidem o 29 de maio. E o 29 de maio é uma válvula de descompressão positiva, não é? Ou seja, o 29 de maio permite que as massas expressem sua indignação, seu ódio contra o bolsonarismo e consolida nas ruas, Beth, a frente única de esquerda. Porque quem é que está enfrentando o Bolsonaro? É a esquerda. Quem recuperou o protagonismo na vida política do país? É a esquerda. A contradição que se estabelece, que se fortalece, que se consolida, é a contradição entre a esquerda, como expressão política da classe trabalhadora, dos pobres da cidade do campo, não é? Como expressão política desse bloco
social da classe trabalhadora é que se confronta efetivamente contra o neofascismo representado por Bolsonaro. E esse é o caminho. Esse é o caminho. Eu brinquei outro dia num tweet, passo atrás nem para tomar impulso. Nós já temos o 19 de julho, né? É daqui para frente. Por que isso? Porque a gente tem que tomar cuidado. Beth, Jorge, tem que tomar muito cuidado. O Bolsonaro não está morto. Ele não está se esvaindo. É o oposto. Ele vive nesse momento e viverá nos próximos meses seu pior momento. Mas esse pior momento vai passar. Porque a pandemia vai arrefecer. E a economia vai viver um período de alta, embora com concentração de renda e riqueza. Mas migalhas sociais, por conta do crescimento econômico, cairão nos setores mais pobres da sociedade. O Bolsonaro é agora que ele está fragilizado. Daqui 6 meses, ou daqui 1 ano, ele estará mais forte do que ele está hoje. Ou bem, nós somos capazes de desencadear uma ofensiva agora, quando tanto o Bolsonaro está mais fragilizado, quanto a oposição de direita está mais desorganizada, ou a esquerda consolida agora o seu protagonismo, ou a esquerda consegue agora combater, isolar e, de preferência, derrubar o Bolsonaro, ou lá na frente será tarde. A gente não pode jogar parado. A gente não pode fazer como alguns setores imaginam, que é assim, as pesquisas mostram que o Lula já ganhou a eleição presidencial. Então, pique no lugar. Lembra aquelas coisas de educação física da nossa geração? Pique no lugar. Vamos ficar fingindo que a gente está se mexendo, mas vamos esperar o calendário eleitoral. E ali a gente ganha a eleição. Então, se a gente administrar o tempo, está tudo resolvido. Esta é uma concepção suicida. Suicida. É de quem não entendeu nada do que aconteceu no país historicamente e nada do que aconteceu no país nos últimos anos. É uma concepção suicida. Nós temos que aproveitar este momento para uma escalada das forças populares no limite das nossas possibilidades. Porque é isso que construirá a campanha eleitoral. Mesmo que nós não sejamos capazes, por razões institucionais, Beth, de derrubar o Bolsonaro, nós vamos acumular forças. Isso. Nós vamos conseguir ter uma base social mobilizada, uma corrente potente de opinião pública. E isso altera o cenário da disputa eleitoral e altera o cenário da governabilidade, caso o Lula seja vitorioso. Então, eu estou absolutamente convencido, vinha me convencendo disso nos últimos 45 dias, de que nós tínhamos que mudar a nossa orientação e ir para as ruas. Eu até brinquei também num outro tweet. Nós temos que colombinizar o país. Isso não quer dizer todos nós nos vestirmos de colombina. Isso quer dizer seguir o exemplo colombiano. Podemos até nos vestir de colombina, nada contra, mas temos que seguir o exemplo colombiano. Ou seja, é uma escalada de mobilização popular contra o governo Bolsonaro, contra o neofascismo e contra o neoliberalismo. É isso que é o nosso desafio. Esse é o desafio atual da esquerda. Não é ganhar as eleições. Esse é um desafio seguinte. O desafio atual é uma potente mobilização social. Veja o povo colombiano, Beth. As eleições na Colômbia são antes das brasileiras. As eleições colombianas são em abril do ano que vem. 6 meses antes da brasileira. O povo colombiano teria mais razões para esperar as eleições do que nós. Mas ninguém quer esperar as eleições. Porque precisam derrotar politicamente a direita agora. Antes que ela tenha condições de se reagrupar. É aquela história, igual uma luta de boxe, né? Quando é que você ataca seu oponente? Quando ele está grogue, quando ele está baqueado, quando ele está relativamente vulnerável. É esse o momento que você ataca para nocautear seu inimigo. Não é quando ele se recuperou, quando ele está em plena consciência, quando ele voltou a ter movimentos no ringue. É no momento em que o inimigo se fragiliza que você golpeia. E essa é a hora. Bolsonaro estará mais forte daqui a 6 meses, não mais fraco.
pela inércia dos acontecimentos. Ele pode estar mais fraco se a gente construir um grande movimento popular contra ele já. Aí podemos enfraquecê-lo mais e mais. Sem as massas seguirem o movimento de maneira cada vez mais expandida, o Bolsonaro daqui a 6 meses estará mais forte do que está hoje. E a oposição de direita mais reagrupada do que está hoje, porque eles têm fatores de poder, eles têm dinheiro, eles têm meios de comunicação, eles têm apoio do imperialismo, eles têm apoio da burguesia interna, não é? Eles têm força institucional, eles têm fatores para se reagrupar. Uhum. Não é? Então, eu estou absolutamente convencido de que o caminho inaugurado pelo 29M é o centro da tática. É o Breno, centro da nossa política. Eu diria o seguinte, Breno, nós estamos no caminhar. A nossa primeira luta para abater, parece que nós já conseguimos, era derrotar a Lava Jato. Derrotamos a Lava Jato, porque a Lava Jato possibilitou que Bolsonaro chegasse ao poder. Não somente ela, com outros conjuntos, como você colocou aí. Abater a Lava Jato. Segundo momento é agora, como você colocou. Temos que enfrentar Bolsonaro. Temos que enfrentar Bolsonaro, e a hora é agora. E também, Breno, tem mais um elemento. Você disse que o partido de Bolsonaro é o Exército. Um amigo meu, hoje à tarde, me disse o seguinte: Jorge, o Exército de Caxias não existe mais. Agora é o Exército de Bolsonaro. O Exército tem tanta paixão por Caxias, né? Quer dizer, esse Exército agora é o Exército de Bolsonaro. Há um tempo atrás, Breno, por que eu estou dizendo isso? Porque também temos que enfrentar esse problema. Esse é um problemão que nós temos no país. Não vai ser uma coisa agora, é algo para o futuro. Mas Bolsonaro, de certa forma, está nos ajudando a mostrar as contradições. Há bem pouco tempo você fez uma entrevista com Aldo Rebelo, né, no seu programa, 20 minutos. 20 minutos. E naquele momento o Aldo colocou uma questão que não é ele que coloca, os militares colocam isso e a direita também coloca, boa parte da direita, que a questão nacional deve se sobrepor à questão democrática. E assim tem sido na história do Brasil. E o Exército faz parte disso. E as Forças Armadas têm feito parte disso. Breno, como você tem visto isso? Como você recebeu, né, essa afirmação do Aldo naquele momento? Para mim, eu te confesso, me causou muita indignação. Olha, eu discordo frontalmente. Eu tenho pelo Aldo, quero aqui dizer, muito respeito, uma amizade antiga. Nós nos conhecemos há mais de 40 anos. É um quadro que tem serviços prestados à esquerda brasileira. Agora, ele foi, nos últimos anos, evoluindo para uma posição puramente nacionalista. O que eu quero dizer com isso? É assim, há 3 questões que se entrelaçam na vida política, na luta política de um país periférico como o nosso. A questão nacional, a questão democrática e a questão de classe. A maneira como você dá principalidade a uma dessas questões define teu compromisso ideológico e tua estratégia, não é? Se eu coloco a questão democrática como a questão central, a tendência é eu ser um liberal. Se eu coloco a questão nacional como a questão central, eu posso até mesmo evoluir para uma posição neofascista, que é o Exército Brasileiro. A esquerda tem que colocar a questão de classe como a questão central. Compreender tanto a questão nacional como a questão democrática, subordinada à questão de classe. Aquele velho tema do nosso Antônio Gramsci, ao problema da hegemonia da classe trabalhadora. É evidente que a questão nacional para a classe trabalhadora não é a mesma que para a burguesia. Não existe uma questão nacional que unifique as classes antagônicas num país capitalista. Como não existe uma questão democrática que as unifique. Então, nós temos que escolher qual é a nossa chave de leitura, Jorge. A esquerda deve ter como chave de leitura a questão de classe. Os interesses da classe trabalhadora, da construção da hegemonia da classe trabalhadora. Isso é o que define a esquerda.
os nacionalistas, nos distintos graus, dos nacionalistas democráticos aos neofascistas, porque os neofascistas também podem ser nacionalistas, majoritariamente não o são. Não é? O neofascismo brasileiro, ele é entreguista. O neofascismo brasileiro é liberal-fascismo, no sentido liberal, no sentido econômico, da subordinação ao neoliberalismo. Não é? O neofascismo brasileiro, lá Bolsonaro, ele é subserviente aos Estados Unidos. Mas, teoricamente, você tem neofascistas nacionalistas. Então, essa é a questão-chave. Creio eu que a esquerda tem que sempre... A chave de leitura da esquerda é a questão de classe, da hegemonia da classe trabalhadora sobre tudo e sobre todos. A nação, ela é uma ficção supraterritorial. Ela é um território. Todos nós estamos no mesmo território, falamos o mesmo idioma, partilhamos de uma mesma origem, mas isso não quer dizer que a nação para a classe trabalhadora seja a mesma que a nação para a burguesia. A classe trabalhadora não vai a Miami para melhorar de vida ou para resolver seus problemas. É o que faz a burguesia. A classe trabalhadora ou enxerga a questão da democracia de outra maneira. Então, eu creio que esse é um debate teórico de extrema relevância, porque ela tem consequências na compreensão da história brasileira e na estratégia da esquerda. O fato do Aldo ter esta visão de predominância da questão nacional, da maneira como ele a desenvolve, faz ele ter uma leitura sobre o Exército Brasileiro, sobre a história do Exército Brasileiro, que, a meu juízo, ao meu modesto juízo, é absolutamente deformada. Porque ele compreende que o Exército sempre defendeu a nação. E se ele sempre defendeu a nação, o Exército teve um papel positivo na nossa história, da Guerra do Paraguai, quando efetivamente se constitui o Exército Brasileiro, até hoje. Quando, na verdade, o Exército Brasileiro, a meu juízo, porque eu interpreto a história pela questão de classe, o Exército Brasileiro nunca passou dos jagunços fardados, do latifúndio, da aristocracia e dos donos de escravos. Aliás, todos esses que são patronos do Exército Brasileiro, a começar pelo Caxias, Almirante Tamandaré, Osório, todos eram donos de escravos, né? Grandes donos de escravos. O Exército Brasileiro é uma mentira. Ele é um instrumento da dominação, foi um instrumento de dominação da elite escravocrata, foi um instrumento fundamental da transição política do sistema ancorado no modo escravagista colonial para a nascente sociedade capitalista no Brasil, sempre exerceu poder tutelar, expressou sempre a violência da burguesia quando necessário para garantir seus interesses. Ele é um exército elitista, ele é um exército antinacional, vamos ser claros, antinacional, antidemocrático e antipopular. Em todos os grandes episódios da sua história. Vamos aqui abrir uma exceção para o envio da FEB à Europa entre 42 e 45. Uma exceção entre aspas, porque a gente não tem tempo aqui de discutir com detalhes esse momento histórico, né? Porque o papel que o Exército Brasileiro aceita ter junto ao Exército Americano na Itália e a sua subordinação, que deu origem a Castelo Branco, que depois vai comandar o golpe de Estado de 64, tem que ser analisada com cuidado. Porque, na verdade, o envio da FEB à Europa, que foi uma atividade correta, uma ação correta e heróica, por parte de quem combate, também fez com que o comando do Exército Brasileiro se transformasse num puxadinho do Exército Americano. E, a partir dali, o Exército Brasileiro, que antes se ancorava em referências francesas, passou a se ancorar em referências norte-americanas e fez o serviço que fez nos anos seguintes. Mas tudo bem. De toda maneira, é isso que é o Exército. O Exército é um poço de mentiras. Começa pela história de que o Exército Brasileiro foi fundado na Batalha de Guararapes. Calma, como é que lá?
Como é que o exército foi fundado antes da independência por portugueses que eram os colonizadores, na batalha contra os holandeses? Quer dizer, então, que o exército brasileiro é um exército produto de um acordo com a potência colonizadora? Eles inventaram uma narrativa sobre o exército brasileiro. Eles inventaram heróis que são bandidos, como é próprio da cultura elitista do Brasil. Os heróis viram bandidos, os bandidos viram heróis. E que foi derrotado. Aquela música célebre do... Me lembro que a ditadura proibiu, censurou aquela peça do Chico Buarque que era sobre... Rei da Vela? Não. Calabar. E tem a letra de uma das músicas da peça era o bandido vira herói, o herói vira bandido. Então o Duque de Caxias é um herói do exército, um patrono. A primeira coisa que nós tínhamos que fazer na reforma democrática do exército é acabar com todos esses patronos. Substituí-los por Luiz Carlos Prestes, por Carlos Lamarca, por Apolônio de Carvalho, pelos verdadeiros militares brasileiros. Carlos Marighella. Não, eu estou falando aqui de militares. Tá bom. De militares que honraram o país. O Brasil teve militares que foram realmente patriotas, nacionalistas, democratas, inclusive revolucionários, como é o caso mais sobejamente conhecido de Luiz Carlos Prestes, mas vários outros, Agildo Barata, não é? Henrique Teixeira Lott, que não era um homem de esquerda, mas era um nacionalista, e assim por diante. Duque de Caxias é um sanguinário repressor de rebeliões sociais, a começar pela balaiada no Maranhão. É um homem com as mãos sujas de sangue. Mas ele não participou daquela batalha terrível na Guerra do Paraguai, que ele não aceitava mais continuar a guerra naqueles termos que Dom Pedro II exigia. É verdade, ele foi lá cuidar da sua fazenda e dos seus escravos. Quem cuida daquela batalha sangrenta em que são mortas crianças paraguaias foi o Conde D, o genro do Dom Pedro II, que a historiografia resolveu pintar como um imperador bondoso, um imperador que se dedicava à cultura e assim por diante. Então, temos que lembrar que a história brasileira, contada pelas elites, é uma grande falsificação. É uma grande mentira. É uma fake news do tamanho de um bonde 100 anos, 150 anos antes existiu Trump. E o exército brasileiro é a maior mentira da história brasileira. E eles têm que ser desmascarados. Se a gente quiser enfrentar a tutela militar, não é apenas a revogação do artigo 142 da Constituição, que, no fundo, abençoa a tutela militar com uma formulação excêntrica, que nenhum outro país tem. É uma formulação excêntrica, porque ela é inoperante, mas ela está lá. Não foi por falta de capacidade intelectual dos nossos constituintes. Foi uma manobra que diz ali: as Forças Armadas são responsáveis pela segurança do Brasil e pela defesa da sua ordem constitucional, desde que convocada por um dos três poderes. Como assim? O que quer dizer isso? Quer dizer que o Executivo pode convocar as Forças Armadas para fechar o Judiciário e o Legislativo? Ou que o Judiciário pode convocar as Forças Armadas para derrubar um presidente e fechar o Congresso? Ou o Congresso pode convocar as Forças Armadas para derrubar um presidente e acabar com o Judiciário? Ali tem Claro que isso é inoperante, mas ali a percepção é a da tutela militar. As Forças Armadas exigiram esse artigo na Constituinte. Exigiram esse artigo, que lhes resguarda um papel tutelar. Não basta revogar esse artigo. Nós temos... Eu vou usar uma palavra dura, Beth, se você me permite. Nós temos que desmoralizar as Forças Armadas, se nós quisermos reformá-las. Fazer o que a Argentina fez com as suas Forças Armadas depois da ditadura. Ou o que o próprio Chile fez depois da transição. O que o Uruguai está fazendo agora. Acabou de condenar. Tem que desmoralizar. Tem que mostrar. Vocês ajoelhem no milho e comecem a pedir desculpa pelos crimes que cometeram contra a nação. Ajoelhem no milho. O mais recente crime são os 500 mil mortos. Ou é o Bolsonaro o responsável pelos 500 mil mortos sozinho? Não. Não é? O Pazuello
inocentado agora pelo general Paulo Sérgio, apesar de ter rompido flagrantemente com o regimento das próprias Forças Armadas. O Pazuello é um cúmplice do Bolsonaro e um cúmplice abençoado pelo Estado-Maior do Exército. Sim. Mais uma vez, a cúpula do Exército vai escapar ao juízo? Mais uma vez, eles escaparão impunes? As Forças Armadas escaparam impunes à Guerra do Paraguai, escaparam impunes à repressão de Canudos, escaparam impunes ao Estado Novo, escaparam impunes à ditadura militar, vão escapar impunes aos mortos da pandemia? Essa impunidade das Forças Armadas é o que faz com que continue a haver tutela militar no país. Eles são um câncer no país. Embora haja militares honrados ao longo da nossa história. Como instituição, eles são um câncer. Eles têm que ser abolidos nesta condição de tutela militar. Nós precisamos ter Forças Armadas normais, que cuidem da segurança do país, e estamos conversados. E com uma outra ideologia, com uma outra formação político-cultural. E há um problema, é outro erro da nossa esquerda, Beth. Nós não prestamos... Esse legalismo exacerbado da esquerda brasileira fez com que nós perdêssemos de vista a questão militar. Como se no Brasil pudesse se perder de vista a questão militar. Toda vez que o sistema político burguês entra em crise no país, quem que rompe em cena? Os militares. É da história do nosso país. Quando os partidos da burguesia entram em crise, eles são incapazes de reconstruir ou conservar sua hegemonia sobre o Estado. E rompe em cena o grande Bonaparte. Eu não estou aqui falando do Luiz Bonaparte, do livro do Marx. Quem é o grande Bonaparte do Brasil? É o Exército Brasileiro, que acaba arrastando a aeronáutica e a marinha, que são forças de menor importância. É o grande Bonaparte. Bolsonaro foi a via institucional pela qual o grande Bonaparte pôde voltar ao governo. Eles caronearam o Bolsonaro. São cúmplices do Bolsonaro. Seria hipócrita da nossa parte estender o dedo acusatório para o Bolsonaro sem fazê-lo também para o Estado-Maior do Exército. Eles têm que sentar no mesmo banco dos réus. Porque, lembremos o que são os militares brasileiros. Eles podem descartar o Bolsonaro em algum momento. E virar outro Bolsonaro. E outro, e mais outro, e mais outro. Então, nós temos uma questão militar que tem que ser tratada, tem que ser enfrentada. Tem que ser enfrentada. Nós temos que começar o papo, a estratégia de enfrentamento da questão militar tem que começar por contar a história do Exército Brasileiro. Para que crianças e jovens saibam o que é o Exército Brasileiro. É um exército que tem nas suas mãos o sangue do povo brasileiro. As únicas guerras que o nosso exército travou, com exceção da FEB, registro, foram guerras contra o povo brasileiro. Essas são as guerras que esse exército travou. Isso tem que ser deixado claro. Breno, olha... É um belo de um debate esse, né? É um belo... Breno, na verdade, como falei, nós temos 3 combates. Um, nós já estamos encaminhando, que é a Lava Jato. O segundo está em curso, é Bolsonaro. E o terceiro é exatamente o Exército Brasileiro. Então, Beth, tem alguma colocação mais para o Breno? Não, nós já estamos aqui no... Infelizmente... Não. Já... Mas não, olha, Breno, eu quero te realmente... Nós estamos encerrando, queria passar a palavra para o Breno. Breno. Olha, Beth, Jorge, eu queria agradecer. Para mim é sempre uma honra estar aqui com vocês. Sempre que for convidado, aqui estarei. É uma casa que eu sinto como minha. Me sinto muito à vontade de falar. Você é.
as coisas que eu penso, que eu gostaria de emitir alguma opinião. Então, eu queria agradecer a vocês, queria agradecer ao Senji, queria agradecer a quem está nos assistindo, aos nossos e às nossas espectadoras, pela oportunidade de partilhar minhas ideias, minhas preocupações, minhas indignações também, né? Minhas críticas, inclusive críticas à nossa esquerda. Acho que esse debate é muito importante. A esquerda brasileira, ela nos últimos anos se desacostumou a um debate franco e aberto sobre os problemas. São poucos os espaços no país onde esse debate é feito de uma maneira adequada, e efetivamente o SOS Brasil Soberano é um desses espaços. Obrigado, Breno. Nosso programa aqui é um programa de ideias, de debate, e centrado em quê? Na soberania e no desenvolvimento. E soberania para nós, Breno, o tempo inteiro, é a soberania popular. É de baixo para cima. Essa soberania nacional, como você colocou, do Estado-nação, é fictícia. É da burguesia, da classe dominante. E nós aqui queremos as forças populares. Por isso que hoje foi necessário nós sabermos o que estava se passando na Colômbia. Como você bem disse, cada país vive sua realidade. Mas existem pontos em comum. Pontos que precisam ser refletidos da Colômbia e aqui no Brasil. E hoje nós tivemos essa grande oportunidade. Quero agradecer a Breno, a Beth, aos nossos internautas e telespectadores que estiveram com a gente até agora. Esse é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Convidamos todos vocês e os aguardamos para a próxima semana para um novo debate, para uma nova discussão. Até lá. Tchau.